Olá, boa tarde para todos. Me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professor da Universidade de Pernambuco e diretor-presidente do Instituto Bioma Brasil. Então, boa tarde para todos que estão chegando aí. Vamos começar nossa segunda live, né? Que a gente está chamando aí de Live Mangue, com o professor Renato. Eu já vou fazer o chamado para ele, mas antes queria só fazer algumas colocações aqui. Essas lives se iniciaram a semana passada para nós, apesar de termos participado até como convidado de outras, mas como proponente é a nossa segunda, né? O intuito é realmente dar de informação, aproveitar esse momento de confinamento social para que a gente possa continuar aprendendo, se informando de boa qualidade, para que realmente a gente não só não fique parado, mas ocupe o nosso tempo e continue construindo a educação e ciência, né? Então aqui já vai um hashtag aqui que é Fique em Casa com Ciência, né? Então esse Fique em Casa com Ciência vai começar agora. Vou procurar aqui o professor Renato, fiquem atentos aí, a gente começa a nossa live, tá ok? E tá aí, professor Renato de Almeida. Renato, boa tarde, Renato. Boa tarde, Renato de Almeida, grande parceiro de luta, né? Grande educador e um dos nossos fundadores, né? Bom que já se deixe destacado aqui para todos que estão nos assistindo, que Renato de Almeida é um dos fundadores do Instituto Bioma Brasil, grande parceiro no programa de educação para os professores da rede pública, de formação de professores, o Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil. O pessoal das redes sociais já conhece um pouco esse projeto. E, Renato, vamos lá, então. Já pedindo para você dar uma boa tarde para todos aí. Eu estou vendo o pessoal pipocando, entrando rapidamente aí. Marília, oi a bordo do Beagle, Rafa Boto, e aí vai. A dinâmica vai ser essa, nós vamos ouvir bastante o Renato. Vamos tentar, na medida do possível, anotar as colocações de vocês e transferir para ele. Tá ok? Renato, eu fiz uma pergunta para a professora Yara e vou fazer a mesma, que eu acho que agora vai criar um padrão. Renato, como você surgiu para esse mundo, Renato? Você é uma pessoa tão importante para esse mundo. Diga aí, conta a sua história, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? Agradeço o convite aí ao Clemente, ao Instituto Bioma Brasil pela oportunidade. É muito bom estarmos todos aqui discutindo, num momento tão difícil, né, que é a pandemia, esse isolamento, esse distanciamento social, distanciamento físico, mas vamos lá, eu sou biólogo, eu sou licenciado, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação, mestrado e doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, quando então tive a oportunidade de conhecer aí o Clemente, a professora Yara, fui orientado da professora Yara e todos os demais colegas daquilo que era o laboratório Bioma, né, o Bioecologia de Manguezais. Depois desse momento da academia, viemos para cá, criamos essa ONG, né, o Instituto Bioma Brasil. E é muito legal, Renato, você contar essa história assim brevemente. É uma pena que nós temos tempo. Queria deixar aqui avisado a todos que a gente está querendo ver se enquadra a nossa live em 45 minutos. A gente tem percebido que uma hora é pouco. Se vocês falarem, poxa, se uma hora é pouco, por que então o professor Clemente bota 45 minutos? A nossa intenção é que isso vire um podcast futuramente e, de qualquer forma, estejam disponível também os vídeos, né? Essa comunicação, essa tecnologia que estão nos oferecendo, que já é um pouco, vamos dizer, passada, mas que está sendo bem utilizada agora, não nos permite interagir mostrando slides, fotos. Então, o que vale é a conversa, o que vale principalmente a transmissão de conhecimento das pessoas que estão aí no debate, nos diversos debates, dos diversos lives que estão acontecendo no Instagram. Então, Renato, eu queria começar... Bom, primeiro tema, gente, eu vou botar aqui, fixar o tema aqui, mas o tema da nossa conversa com o professor Renato de Almeida é sobre educação ambiental. A tão chamada, volta e meia a gente gosta, volta e meia a gente não gosta desse termo, mas de qualquer jeito é aquele conceito que mira principalmente a conservação da biodiversidade, usando a educação como uma ferramenta de se atingir a conservação, não só a conservação da biodiversidade, mas os usos dos recursos naturais e aí, enfim, né, diversos outros temas.
E aí puxamos pela nossa experiência, Renato acabou de se apresentar dizendo que, que se formou no Instituto Oceanográfico. Lembrar, né, Renato, você é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da educação, é isso? Isso. Eu venho migrando, então nos últimos 10 anos eu fui concursado, aqui estou concursado para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ligado aqui ao Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, e sou docente junto ao mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social aqui da UFRB. Aqui estou concursado para a área de educação, trabalho com educação, então essa interface educação e meio ambiente, me sinto bastante confortável, muito à vontade para discutir. Agora, você falando, eu lembrei de um dos maiores elogios que eu já obtive na minha vida numa palestra, Renato. Eu acho que você sabe da história. Numa palestra no Congresso de Ecologia, eu falei sobre a gestão, sobre a conservação dos manguezais, e na época a gente já vinha lá atrás batendo na tecla dos serviços ecossistêmicos, né? Isso da escola da professora Yara. Espero que a professora Yara esteja nos assistindo, eu ainda não vi subir ela por aí, mas acho que ela está assistindo. E mandar um abraço, um grande abraço para a professora Yara. E aí um dos maiores elogios, Renato, veio de um rapaz dizendo: o que você fez na tua pós-graduação? E eu disse, né, isso foi depois da palestra, e eu disse assim: eu estudei dinâmica de ecossistema. Ele ficou calado, era um casal, que o silêncio deles foi o maior dos agradecimentos, né, dizendo: como que você está falando de conservação, de políticas públicas, se o teu mestrado e doutorado foi estudar plântula, dinâmica populacional? Renato, como que é essa passagem para a gente, então, discutir por que é importante fazer educação ambiental na zona costeira? Bom, primeiro lembrar que quem trabalha com manguezal não está o tempo todo dentro do ecossistema, né? A maré sobe, a maré desce, e nós estamos sendo financiados com recursos públicos. As bolsas de pesquisa, né, o financiamento de projetos de pesquisa são recursos públicos. E para fazer jus e respeitar esse esforço que a população faz e deposita em nós, obviamente não dá para ficar parado. A maré subiu, a gente foi trabalhar com outras coisas. Nós encontramos o pescador, nós encontramos a escola, quer dizer, o manguezal não está isolado de um contexto. E aí é importante, quer dizer, eu fui procurar informações na antropologia, fui buscar informações no turismo, e, quer dizer, em diferentes áreas do conhecimento nós fomos construindo uma ciência, né? Isso é muito importante. E a zona costeira, em termos de paisagem, em termos de complexidade, né? Que coisa linda ter esse material nas nossas mãos para falar de educação. Você imaginar que nós temos praticamente 8.000, pouco mais de 8.500 quilômetros de costa, de linha de costa, né, de norte a sul desse país, que é preciso enxergar a zona costeira e marinha em 3 eixos, pelo menos 4, talvez 5 eixos, né? Você tem o latitudinal, você tem o longitudinal, você tem a profundidade, a interação do oceano com a atmosfera, e é muito importante lembrar também do tempo, a escala temporal, né? O cronossistema, né? Ao longo do tempo as coisas mudam, né? As interações mudam, e por mais que a gente tenha feito um esforço grande de compartimentalizar, delimitar o que é zona costeira no Brasil, de botar limites lá, 12 milhas da costa, né? É bom lembrar que, independente disso, a gente tem interações com a parte mais interiorana do país. Quando você tem uma produção de soja e tendo que escoar isso para os portos via ferrovias, é preciso pensar uma estrutura ferroviária, malha viária, retroárea portuária, tudo isso está dentro da zona costeira e está respondendo a processos econômicos que estão acontecendo no interior do país. Nós não estamos separados, não é apenas uma divisão meramente didática, né? A zona costeira está integrada ao país. Exatamente, né? E estão as maiores cidades, né? A diversidade ecológica, a diversidade econômica, social, socioeconômica do nosso litoral, a forma como foi colonizada, né? Então a gente vê o sul e sudeste, né, com uma miscigenação europeia, com características próprias, e aí quando a gente sobe mais ao norte, a cultura afro muito mais destacada, né? Então a diversidade é fisiográfica, é ecológica, é econômica, é social, é cultural, é religiosa.
Sim. religiosa. E é bom lembrar que esse processo de colonização portuguesa deixou marcas, né? Praticamente os primeiros núcleos habitacionais, né, ao longo da nossa costa, eles colocavam de costa para o mar, né? As casas se projetavam para dentro do continente, e normalmente em frente a uma igreja, né, que estava no centro da praça, né? Mas nós estávamos sempre de costa para o mar. E é preciso mudar essa mentalidade. Aí a necessidade de uma alfabetização oceânica. É preciso que o indivíduo tenha a verdadeira noção da sua interação com o oceano, compreender que o oceano interfere na sua vida. É preciso buscar pensar, dotar as pessoas de informação, né, para que tenham uma decisão informada, responsável sobre os oceanos, né? Digamos assim, então, que a alfabetização oceânica pressupõe isso. A gente melhorar, mudar o nosso comportamento, não apenas comportamento, mas, digamos, uma mudança cultural nossa com o oceano. Essa relação, né? Essa relação com os oceanos. Eu trabalhei num projeto de requalificação urbana ambiental e os arquitetos falavam muito sobre isso, né? A gente devolveu o que eles chamavam das frentes d'água, né? A nossa cidade aqui, só para situar, eu moro na cidade do Recife, e o Recife fez acontecer exatamente isso. Não só, Renato, dar as costas para o oceano, que fique bem claro que quando a gente fala em zona costeira, ela se adentra terra adentro, a zona costeira. Ela não é a parte somente de água banhada pelo mar, né, da praia, ela é o estuário, ela é uma parte significativa das bacias hidrográficas. E as cidades crescem nesse entorno, e essa coisa de dar as costas é uma coisa incrível. A gente só está começando a perceber isso, que a gente precisa olhar para os corpos d'água, para a zona costeira, muito recentemente. Eu queria só que você estendesse um pouquinho mais. Nós temos um tempinho bom, já estamos já construindo aí conhecimento de uma forma bem legal, Renato. Fala um pouquinho, só um pouquinho mais dessa coisa da alfabetização oceânica. Eu gosto, das vezes, de que a gente precisa botar coisas, não tem nada de novo, que todos entendam isso, mas é um conceito que foi lapidado. Certo. Bom, se temos convicção da importância do oceano, que o oceano interfere em nossa vida, nós interferimos no oceano. Um grupo americano, então, ainda no final do século passado, iniciou esforços de levar essa informação, esse conhecimento, construir essa proposta junto às escolas americanas. Então surge a ideia de se pensar uma alfabetização oceânica, num primeiro momento muito direcionado às escolas, obviamente. E aí foram criados alguns princípios, 7 princípios da alfabetização oceânica. É preciso ter muito claro de que a Terra, na verdade, nós vivemos, é um grande oceano, 3/4 dele é mar, né? É preciso compreender que o oceano e a vida no oceano moldaram as características da Terra. É preciso compreender que o oceano gera uma grande influência sobre o clima do planeta, tá? É preciso compreender que foi o oceano que torna a Terra habitável. Enfim, tem uma série de outros princípios igualmente importantes. Tem, inclusive, princípios extremamente utilitaristas. Quantos recursos existem no mar que ainda não foram explorados? Seja porque não conhecemos ou porque não temos a tecnologia necessária para tornar isso viável, né, de uma forma responsável. Né? É bom entender que o oceano suporta uma grande diversidade de vida e ecossistemas. E isso tem conexão com a zona costeira, né? Especialmente com os manguezais. Vamos falar da pesca, né? E aí, quando a gente pensa que 70%, 80% da pesca comercial, das espécies da pesca comercial, adentra o manguezal, pelo menos numa fase de sua vida, né? Exatamente para ter suas crias, o manguezal é refúgio, é berçário de muitas dessas espécies. Então, é importante levar esse conhecimento e é muito importante trazer isso para as escolas situadas na zona costeira. Não apenas as escolas, senão todos os habitantes. Quantos % da população brasileira vive hoje na zona costeira? 70%? 80%? Então, é aqui que as coisas acontecem, né? E temos todos os ecossistemas que estão sofrendo pressão, né? Além de populações humanas que estão sendo marginalizadas, deslocadas, deixadas de lado.
né? E a fome está imperando, está aumentando. Dá um alô aí para a professora Yara, eu já vi ela mandando várias coisinhas, adoro. Yara, gostei, já anotei aqui o termo território e maritório. Boa, Território, boa. anotei. E você acabou falando uma coisa que a Yara comentou, 70% da população, né, que habita aqui, no caso no Brasil, né, na zona costeira brasileira. Outro número significativo, Renato, em relação a isso, e nós vamos pegar de novo o gancho da educação ambiental para a conservação e para a gestão dos recursos naturais da zona costeira marinha. Lembrar que aqui no Nordeste, Norte e Nordeste, 70%, 80% da produção pesqueira é da pesca artesanal. É da pesca artesanal. E os filhos desses pescadores estão nas escolas, assim, a gente espera que estejam nas escolas, a gente já chegou a chamar até das escolas das marés, né, isso foi um termo até utilizado no passado, depois a gente pode até comentar um pouco sobre os primeiros encontros de educação ambiental era de manguezal, né, mas tem um questionamento feito por um nosso colega, um grande amigo Tadeu Oliveira, do Instituto Chico Mendes, ele diz, será que a educação é tão abrangente para todo esse trecho da zona costeira? A educação ambiental, a zona costeira, já que é tão grande, abriga 70% da população, é uma tarefa árdua, hein, Renato? Mas é preciso ter, e é por isso que o artigo 225 da Constituição brasileira propõe que a educação ambiental é uma dessas formas, é uma das formas de promover, quer dizer, a promoção da educação ambiental pode levar a uma ampliação disso que nós chamamos de consciência e preservação, né? A educação ambiental ela deveria estar integrada a qualquer contexto educacional brasileiro, formal ou não formal, né? Talvez não precisasse de uma disciplina de educação ambiental. Inclusive, o nosso arcabouço legal sugere isso, né? Que disciplinas de educação ambiental, talvez, se necessário, facultativo, lá na pós-graduação. Na graduação, na educação básica, jamais. Precisa estar integrado com a educação em toda a sua dimensão. Caso contrário, daqui a pouco vamos precisar de educação para o trânsito, educação para a vida, educação para os direitos humanos. Educação é uma só, plena. Exatamente, não, exatamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental que as pessoas precisam entender. Na verdade, a gente não está construindo a roda, a gente está, na verdade, tornando a roda boa para se rodar, né? Aqui foi colocado aliás, um grande abraço, Rafa Boto de Cananéia, Renato. Tá aí, que bom vê-lo, Rafael. Uma saudade imensa, um cara que começou a educação ambiental lá em Cananéia junto com a gente, Cananéia, litoral do sul de São Paulo. Ele fez uma lembrança boa, Renato, que a gente pode falar das políticas públicas. Veja que legal, como a gente participou da construção um pouco da educação ambiental nesse país. Eu, você, professor Iara, Marília, Ricardo Menghini, aí o professor Everaldo, Carlinhos de Totti, a lista é grande, Vergara, que Deus o tenha, Vergara, que foi uma grande referência, tantos outros eu nem anotei e não quero pecar aqui. Mas Rafael colocou uma coisa que me lembrou das políticas públicas. Em Cananéia foi pioneira em criar um dia de manguezal. Nós temos o Dia Mundial do Manguezal, que é exatamente em julho, 26 de julho. E aí, quando foi criado o Dia do Manguezal em Cananéia, no município, foi 26 de julho. Foi legal? Foi. Mas eles tiveram que mudar, né, Rafael? Por uma nova data, me corrige aí, por favor, Rafael, Marília, eu acho que está aí, qual a nova data, para se encaixar no calendário escolar. Olha a necessidade da gente tirar do papel as políticas públicas, tanto de educação quanto de conservação e ciência, e ao mesmo tempo fazer que elas funcionem ou até criar novas. Diga aí como que está sendo, eu não quero falar do que está acontecendo, mas como foi essa construção dessas políticas? Eu diria que foi bastante... Era necessidade de apoiar, né? Nós vimos da academia e naquele instante tinha um certo distanciamento ainda, imperava isso na academia, um distanciamento entre os acadêmicos, pesquisadores e a comunidade que tinha lá as suas demandas, né?
Então, desde aquele momento, nós tentamos nos aproximar dos monitores ambientais lá em Cananéia, oferecer orientações, discutir. É claro que isso foi um protagonismo deles. Eles fizeram isso, eles alavancaram a política local, correto? O que nós fizemos foi dar uma contribuição, palestras, orientações, foi esse tipo de coisa. Isso é um mérito deles, os monitores ambientais lá em Cananéia, junto com a comunidade. E essas experiências se multiplicaram no país. Mais importante, isso também mostra a necessidade de pensarmos um outro tipo de política, né? As chamadas políticas multicêntricas. Sempre o Estado vai ser aquele que vai instituir a lei, vai instituir a política, vai assinar o decreto, mas nós, sociedade, podemos construir esse processo. Na construção de políticas multicêntricas, não é necessariamente o Estado que está no centro do processo. Então, a sociedade pode participar disso, pode construir essas políticas, e a gente tem feito isso agora em diferentes experiências, inclusive a zona costeira nossa carece aí de um projeto pedagógico específico, né, para a zona costeira. As políticas públicas são demandadas pela sociedade. Então, a sociedade impulsiona essas políticas públicas. É bem real de que há necessidade de um projeto político-pedagógico, acredito que esteja já em construção, né? Pelo menos assim, pela minha parte, pela parte sua também, a gente vê que existe uma mobilização para que seja construído tudo isso. E sim, vamos embora. Vamos tentar ver se é possível construir. E tem mais uma outra coisa importante, né? Durante, talvez, algumas poucas décadas, começou-se a discutir, a questionar a eficácia, a eficiência da educação ambiental. É a educação ambiental realmente importante? Ela realmente transforma alguma coisa? Então me digam, quais são os indicadores? Tá? Então existe um grupo muito importante, muito forte, que reuniu diferentes pesquisadores de todo o país, e aí talvez liderado pelo laboratório OCA lá na Exalc, coordenado pelo professor Marcos Sorrentino, junto com sua equipe, e outros pesquisadores no país. Desde 2015 iniciaram esse processo de pensar indicadores para avaliação e monitoramento das políticas públicas de educação ambiental. Né? Vejam, é uma proposta que surgiu fora surgiu por iniciativa da academia, das universidades, das ONGs, dos diferentes grupos interessados em discutir a educação ambiental. E assim foram elaborados pelo menos 27 indicadores, né, de 8 dimensões diferentes. Isso se constituiu numa plataforma, a plataforma Monitora EA, que qualquer um pode acessar hoje, e a partir dali existem indicadores que lhe permitem aferir, qualificar, validar como está a sua política pública de educação ambiental na sociedade. Isso é muito interessante, é uma grande conquista nossa e foi construído de uma forma multicêntrica. Não era o Estado que estava conduzindo isso, senão a universidade e os demais grupos fora do Estado, digamos, ONGs e tudo mais, né? A sociedade civil como um todo. Eu queria até puxar a sardinha para o nosso prato, você permite, não? Claro, vamos em frente. A todos que estão nos ouvindo e vendo, eu e Renato tivemos uma experiência incrível com um projeto chamado Maravilhosos Manguezais do Brasil, é um projeto internacional, Maravilhosos Manguezais, né, que é um guia didático muito rico e que nasceu com o Mangrove Action Project, né, fora do país, e vieram pedir para que a gente fizesse uma adaptação, e a gente conseguiu não só adaptar, eu acredito que contextualizar para a nossa zona costeira. E esse projeto Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil, depois vocês podem acompanhar, explorem aí o Facebook da gente, o Instagram, o nosso YouTube, eu vou começar a alimentar com alguma coisa a respeito do projeto, visa formar professores da rede pública dos municípios costeiros. Mais do que isso, a gente continua no ano letivo trabalhando com os professores e gerando informação, monitorando e vendo realmente se tem resultado ou não. Como que surgiu essa construção? Isso nós estamos falando em meados aí de 2007, 2008, acho que aplicamos em 2009, né?
Renato? 2008 nós tínhamos uma proposta. 2008, de lá para cá, se não me falha a memória, são 14 municípios e nós monitoramos alguns indicadores. Conta para a gente por que foi importante monitorar esses indicadores nesse curso de formação de professores. Primeiro foram indicadores de resultados, então nós estávamos muito antenados, ligados no número de professores, nesse compartilhamento dentro da escola, porque uma coisa é você fazer um curso com 30, 50 professores e ver isso frutificar, multiplicar dentro da escola, né? E não é apenas toma aqui o material, vá lá e desenvolva. Isso exigiu de nós um esforço grande de acompanhar esses professores, pelo menos uma vez ao mês, a gente fazendo visitas periódicas às escolas, com questionários, com bate-papo, coletando informações, registrando a produção deles, né, cotidianamente, do que eles faziam relacionado ao guia Maravilhosos Manguezais do Brasil. Então, isso foi muito importante para mostrar que não era apenas uma ação pontual. Aliás, as ações pontuais, já há muito tempo, elas são bastante questionadas na educação ambiental, desde o início da história da educação ambiental, mas ainda muito comum, muito frequente essas coisas pontuais, correto? Então, eu quero lembrar que foram muitas as pessoas por esse caminho, por essa história, que apoiaram, que acreditaram no guia didático, inclusive o Ministério do Meio Ambiente. Portanto, é mais uma proposta em que nós produzimos parceria de ONGs, trabalhando com diferentes pessoas ao longo da costa brasileira, né, que contribuíram para revisar esse guia didático, e levamos isso ao Ministério. Não deixa de ser uma ferramenta, uma ação, um instrumento de apoio a atividades educativas na zona costeira. Tá? Então, isso foi muito relevante. E eu queria, deixa eu ver aqui, tem um questionamento aqui, assim, de estratégias, educação para o cenário da crise de participação. Tá, eu já vou ler. E Jeová, grande Jeová, um forte abraço. Alessandra, eu vi que apareceu aí também, participou, né, do início do projeto também, conheceu pelo menos, né, o início do projeto. Só vou aproveitar uma colinha aqui, tá, Renato? Eu tô com o computador aqui, ó, do lado. Claro. Nós já participamos, o projeto Guia Didáticos Maravilhosos Manguezais do Brasil, um curso de formação de professores, né, um curso de 16 horas, e nós passamos o ano letivo acompanhando os professores formados e os que não foram formados e que acabam se beneficiando ou utilizando esse material em sala de aula, um material fácil de ser trabalhado, enfim, né? Nós já passamos por Cariacica, no Espírito Santo, que foi o início do nosso trabalho, né, em 2008, me corrige. 2008, 2009. Que foram 91 professores, Fundão no Espírito Santo com 68 professores, Maragogipe na Bahia com 31, Tamandaré em Pernambuco com 42, e aí entramos no tal do que a gente chama de forma carinhosa, os maravilhosos manguezais da APA Costa dos Corais, que é um projeto com apoio da Fundação Toyota do Brasil e da Fundação SOS Mata Atlântica e apoio institucional do Instituto Chico Mendes da APA Costa dos Corais. O Instituto Chico Mendes, eles nos apoia nessa ação. Queria deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo aqui ao vivo, né? As ONGs são parceiras da gestão da APA Costa dos Corais. E aí Tamandaré, então, Porto de Pedras, na APA Costa dos Corais, com 88 professores, Cananéia, com 32 professores, não está na ordem cronológica, São Miguel dos Milagres, acho que está. São Miguel dos Milagres, em Alagoas, 37, São José da Coroa Grande, 40 professores, esses dois da APA, Itapsuma, em Pernambuco, 51, Japaratinga, na APA Costa dos Corais, 40 professores, Jequiá da Praia, na Resex, de Jequiá da Praia, 21, Barra de Santo Antônio, na APA Costa dos Corais, 30, e agora Passo de Camaragibe, mais 30 e poucos professores, eu não estou atualizado aqui. São 600 professores formados por esse projeto. Dá para formar uma rede? Claro que sim. Queremos então, isso. Vamos embora. Qual a importância de se formar essa rede e de se fortalecer? Eu acho que essa rede, ela soma, ela vem somar os esforços, vem, na verdade, também celebrar
uma história, né? Esses professores não representam uma tábua lisa. Eles têm lá a sua própria história. O Instituto Bioma Brasil, com o guia didático, ele chegou para dar um suporte, um apoio extra, né? E nessa mescla a gente conseguimos produzir muita coisa. A tal ponto disso se tornar uma pressão maior dentro do próprio município, junto às secretarias municipais, por ações. É muito curioso, nós temos muita descontinuidade das atividades políticas, ou das políticas nos municípios, né? Então você tem ano que o município, os professores não conseguem fazer nada de tanto projeto que existe. No ano seguinte não existe projeto. Então, essa descontinuidade das políticas em função de outros motivos, em função, às vezes, da politicagem, né, muito contribui para a gente ter um panorama ainda muito ruim do cenário da educação no país. Tá? De qualquer forma, não deixa de ser uma possibilidade de essa rede, os maravilhosos manguezais do Brasil, unir esforços a outras redes que já existem. Exato. Nós podemos exatamente fazer, procurar unir esforços. Somos poucos, estamos pressionados nesse atual momento e é importante unirmos esforços. Não, perfeito, Renato. O momento puxa um pouco para isso. Claro, não é esse momento de isolamento social. Nós formamos no final do ano passado e início desse ano 2 municípios. Começamos o monitoramento e foi paralisado. Então, não é essa a realidade agora. O que o Renato está colocando aí é, na verdade, um esforço que, Deus queira, né, a gente possa dar continuidade, porque ele é presencial. A gente trabalha com a comunidade escolar, que seja bem dito isso daí, Renato. E eu queria aqui, eu não sei se tem alguém de São José da Coroa Grande, Carla, se tiver por aí, dá um oi, né, o Lucas. São José da Coroa Grande foi um exemplo para o projeto, porque nós formamos os professores, né, e foram 40 professores, mas no final todos os professores da rede utilizaram o guia, ou seja, houve envolvimento da gestão local, Renato. Como que é trabalhar junto com a gestão local? Como que a gente pode, como educador também, né, trazer um projeto via Secretaria de Educação, mas que envolva a gestão? Construir com eles por meio de políticas multicêntricas, né? Onde a gente deve... Eu gosto muito de pensar a ideia de que a pressão pode vir de fora para dentro, né? Então, é uma demanda que está chegando na porta de uma secretaria, na porta de uma prefeitura, e a prefeitura, a secretaria precisam responder. A demanda que está vindo de fora, do povo, da sociedade. Nós estamos fazendo isso agora, aqui na cidade, tentando construir políticas públicas, né, municipais, de educação ambiental aqui para Cruz das Almas, que é onde eu estou. Estou tendo um apoio muito importante agora da Secretaria de Educação, por meio da Fátima, do secretário, mas também dentro da Secretaria de Meio Ambiente, na figura do Pedro e da Ivana. Então, nós estamos fazendo isso, reunindo as comunidades. Agora vamos trabalhar um processo formativo com os professores e criar um espaço, um momento para que os professores possam apontar que tipo de ações são desejáveis num programa de educação ambiental para a cidade. Então, essa construção é rica, né? Precisamos andar lado a lado com o poder público, mas não podemos ser reféns deles, né? Essa é uma construção nossa, tá? Existem riscos? Existem, claro, eu tenho medo, ainda mais no momento de pandemia. Tá? Nós vamos acabar a pandemia no meio de um processo de eleição dos municípios. E aí você conseguir acordos, conseguir apoio de secretários e prefeitos para falar de educação ambiental, quando estão preocupados com a transição, né, da eleição, não é simples. Mas isso tem que vir daqui de fora, tem que chegar na porta da prefeitura, a prefeitura precisa se sentir pressionada por isso. Ela pode até dizer não, isso também é uma política. Quando uma prefeitura diz não para o que está acontecendo, isso é uma política. Tá? Mas vai ter que enfrentar o povo, vai ter que erguer a cabeça e dizer que não quer. Nosso papel é botar essa demanda na porta da prefeitura. E eu concordo com o professor Marcos Sorrentino mais uma vez. É a prefeitura um espaço ideal para iniciarmos essas ações. Exatamente nosso espaço territorial privilegiado. Tem muito a ser feito. Nós temos mais de 5 mil municípios nesse país. Quantos municípios possuem uma política municipal de educação ambiental? Boa. Temos muito para construir.
Hoje se faz uma lei, desculpe, Clemente, hoje se faz uma lei, se pensa um programa paralelo, construído com as comunidades. Aqui nós fizemos reuniões em pelo menos 7 comunidades, cada um apontou suas demandas. Essas demandas vão chegar na mão dos professores, para que o ensino e a aprendizagem possa ser contextualizado. Né? Então, essa costura nós estamos fazendo. Essa demanda vai chegar na porta das prefeituras. Nós precisamos fazer isso. Cada município tem a sua realidade, tem o seu contexto, e eu tenho certeza que cada um pode encontrar a sua melhor ação. A academia está fazendo o papel dela nesse sentido? A academia está acordando para isso. É muito curioso. Isso é muito curioso, porque nós vivenciamos uma coisa muito bacana, e foram nos encontros nacionais e regionais de educação ambiental, os famosos ENEAANS e EREAANS. Naquele instante, a academia vivia muito distante das comunidades. Nós éramos criticados. Muito criticado, e os encontros eram exatamente, permitiam isso. Nós passávamos, às vezes, 3 dias, 4 dias, conversando com as comunidades, buscando uma mescla entre a ciência dita acadêmica e a ciência popular, tradicional. São ciências, né? E aí vimos muita crítica. Vocês não publicam, cadê isso, cadê aquilo outro? Esses encontros foram maravilhosos, porque permitiram o desenvolvimento de uma série de ações, ferramentas, instrumentos. Claro que tínhamos também muitos conflitos, claro que tínhamos embates ideológicos. Logo os ENEAANS e EREAANS se depararam com a realidade que foi o advento da carcinicultura. Imagina, eles continuam até hoje. Né? E, de repente, a gente estava lá fazendo cartilhas, estávamos lá fazendo experiências, trocando experiências de educação ambiental, e o trator avançando para cima do manguezal. Então, isso chamou a nossa atenção, era necessário mudar. Puxa, nós avançamos, criamos uma associação de educadores ambientais. Nós chegamos a pensar, aí o saudoso Everaldo chegou a pensar uma universidade do mangue. Foi, né? Chegou a ser discutida. Sim, então vejam, se não produzimos, boa parte das produções acadêmicas de educação ambiental em áreas de manguezal surgiram praticamente depois de 2005, quando nós praticamente já estávamos aí fechando esse ciclo dos ENEAANS, EREAANS, que começou lá em Maragogipe, com Carlinhos de Totti, com todo aquele movimento. Mundo da Lama, Vergara e tantos outros, Roquelina e tantos outros ao longo da costa brasileira. Minha saudosa orientadora Tânia Mara Simões do Carmo, né? E tantos outros que passaram por esse processo e deixaram sua marca, sua contribuição. E de repente nós vimos que aquelas cartilhas tinham um alcance, digamos, limitado. Não é que elas não serviam para nada. O alcance era limitado, o alcance pedagógico. Por isso que a gente traz a ideia do guia didático, uma coisa muito mais robusta, né? O processo formativo é mais relevante do que um instrumento propriamente dito, né? A mentalidade mudou, é preciso mudar, né? E aí nós estamos com essa contribuição até hoje. Renato, aproveitando até a deixa, a gente está aí nos 5 minutinhos finais, tentando cumprir a meta que eu coloquei de 45 minutos. Peço desculpas, eu acho que 45 minutos é uma coisa boa para a gente depois ouvir mais vezes essa conversa, né, Renato? É uma promessa que eu faço aqui para vocês. A gente pode ter a live 2 com o Renato e eu já prometi a live 2 com a professora Yara. Renato, pensando assim, eu vi que teve algumas colocações, só para citar uma manifestação de que como se faz educação ambiental nas comunidades isoladas. Nós já tivemos essa experiência em comunidades isoladas também. São os melhores resultados, são aqueles que se perpetuam, inclusive. Aprendemos muito. São aqueles que perpetuam, né? Houve aí uma colocação também do Rusty que disse que tem a data do dia do manguezal também no Ceará ou em Fortaleza, acho que é estadual. De fato, espero que seja utilizado pela educação. Mas bora para a reta final aí, para os nossos 45 minutos, né? Os desafios continuam, concorda, Renato? Claro. Eles estão presentes. Estão longe de terminar. Existem 2 desafios que não vai dar tempo para a gente falar, mas eu vou perguntar para você, eu quero ouvir de você. E que eles estão juntos. E não é uma relação direta, não há uma relação direta.
mas vai impactar no comportamento das pessoas. E aí a educação pode entrar melhor ou ser negada. São duas coisas. As mudanças climáticas e agora o Covid. Nós esperamos uma transformação da sociedade. Como que é isso? Dá a sua singela opinião a respeito dessa mudança que estamos para ter nas próximas décadas. Vamos mudar? Muito se fala, o capitalismo, o problema do capitalismo. No socialismo também tem problemas. Aliás, gostei muito da entrevista da Sônia Bride, não sei se vocês viram com o André Trigueiro, né? Nós entramos no capitalismo? Porque nós temos um comportamento absurdo, né? Nós estamos na Casa Grande ainda. Tá? É bom lembrar que essa coisa das mudanças climáticas, nós não estamos parados, não. O Brasil desempenhou um papel muito importante no cenário internacional. E é preciso lembrar que os nossos técnicos, o Ministério, inclusive, lançou, por meio de consultas, um processo mais participativo, né? É o Plano Nacional de Adaptação a Mudanças do Clima. Tá? Eu tenho uma orientada, a Luana, aqui do nosso mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social aqui da UFRB, que analisou esse plano nacional. O Ministério jura que fez sua parte. Aí você olha para os municípios e o Estado, sim, o que é para a gente fazer? Né? Está faltando ainda uma ligação entre essas políticas federais e locais. Tá? É bom lembrar que, logo em 2016, quando lançaram esse plano nacional, as equipes dentro do Ministério foram totalmente desestruturadas. A equipe que comandava o Plano Nacional de Adaptação a Mudanças do Clima foi totalmente destruída, esvaziada. E aí, quando a gente fala de Covid, né, é bom lembrar que nós estamos aqui comemorando, de certa forma, porque, vejam, diminuímos o consumo, diminuiu a produção, é menos emissão de CO2, e é mesmo. É o menor, estima-se que essa diminuição da emissão de CO2 ela vai se prolongar por mais 9 meses. E isso significa que vai ser a menor taxa de toda a nossa história. Tá? Acontece que depois de toda a crise, o que nós observamos, seja na Segunda Guerra, seja em 2009, o repique foi extremamente alto. Nós vamos voltar a emissões elevadas? O Acordo de Paris estabelecia que até 2020 era o ano derradeiro, é o ano derradeiro. Se não conseguirmos diminuir as nossas emissões até 2020, daqui para frente vai ser muito difícil voltar. E olha que algumas dessas ações deveriam ter iniciado em 2019. Mas os relatórios apontam que elas foram nulas, foram insuficientes para promover a mudança. E isso estou muito preocupado agora exatamente com essa crescente, essa alta do desmatamento, seja da Amazônia, seja do Cerrado, e também na Mata Atlântica. Tá? Porque nós estamos ampliando o nosso contato com a vida selvagem, a vida silvestre, que é onde está o reservatório de boa parte desses vírus, inclusive de coronavírus. Não foi muito divulgado na mídia, mas não se esqueça que em outubro agora de 2019, a Universidade Johns Hopkins fez um simulado, um jogo, onde eles simularam uma pandemia de coronavírus. Sabe aonde que teve o início essa pandemia? No Brasil, na criação de porcos. Vocês acham que isso é só coincidência? Porque não é. Basta a gente olhar que isso está relacionado com a China. Nos últimos 35 anos, a China saltou de algo em torno de consumo per capita de 15 para 70 quilos o consumo de carne per capita. Ela aumentou a sua produção de carne, mas não consegue dar conta desse mercado interno. Ela tem que buscar lá fora. E nós estamos aqui, batendo palmas, comemorando que somos o maior exportador de carne. 20% da carne exportada no mundo é nossa. Mas para isso acontecer, nós estamos derrubando a floresta, nós estamos ampliando o nosso contato com esses vírus. Clemente, apenas 12 espécies de mamíferos, desses domesticados, eles reservam praticamente 50% de todo o vírus zoonótico que existe.
Provavelmente, uma próxima pandemia não é difícil que ela se inicie aqui no Brasil. Nós não estamos abrindo os olhos para isso. E olha, nessa esteira vem a produção agrícola, vem o uso desenfreado de agrotóxicos. Nós saltamos de 2016 para 2018 de 140 registros de químicos ativos dos agrotóxicos para 450. Né? Anual, novos, fora o que já vem acumulado. Isso está sendo lixiviado, está indo para dentro dos rios, está chegando nos estuários, na zona costeira, está chegando no nosso prato, na nossa água. O trabalho da Sueline aqui também no nosso mestrado, ela avaliou 12 anos de registros oficiais de intoxicação por agrotóxicos na Bahia. Os casos de suicídio são absurdos. Seja por ação neurotóxica, neurológica, seja pelo endividamento financeiro, porque para comprar, para ter acesso à fonte de financiamento no banco, você tem que ter lá a receita dos agrotóxicos. Né? E isso está chegando no nosso prato. Então, estou preocupado com isso, sim. Não sou muito otimista de que nós vamos mudar. A experiência tem mostrado que em todas as outras crises, as coisas não mudaram muito, não. A nossa emissão de CO2, o repique, a volta, foi praticamente neutralizou aquilo que nós deixamos de emitir. Consumo. Nós temos um aumento da população, se consome mais e vamos embora. Renato, eu vou te dizer, eu fiquei calado e eu olhando as pessoas comentarem, não subiu muita coisa, mas o número aqui em cima aumentou. Sabe o que significa isso? Que todo mundo prestou atenção nessa última fala sua e todo mundo ficou em silêncio. E eu acho que a tua resposta foi a mais interessante. Não é imaginar a mudança, mas é criar expectativa. Eu acho que a gente está criando uma expectativa, seja positiva ou negativa, Renato. Né? Vamos refletir. Renato, pois é, eu queria... Foi ótimo essa colocação, fica um finalzinho gostoso, por mais cruel que pareça, e uma mensagem que possa beirar o apocalipse. Mas não, é uma mensagem de alerta, de atenção, de que a gente caminha, tem um rumo que a gente quiser, mas o rumo que a gente está indo é outro. Se a educação vai pegar, é necessária, Clemente. Se a educação vai pegar a direção e fazer isso, a gente não sabe. Mas que a gente tem um papel fundamental, nós educadores, para ter esse momento como a gente está fazendo agora, não tenha dúvida. Precisamos de uma academia mais militante, que participe mais, que vá ao encontro da prefeitura e das demandas reais de seus municípios. Não é simples esse diálogo, tá? Não é simples, mas é preciso tentar, é preciso ir em frente. Precisamos induzir os nossos projetos de pesquisa e extensão em nossas universidades. Né? Muito pode ser feito dentro do município. Não há necessidade de ir muito longe. Ô Renato, temos que ficar parado totalmente no isolamento? Ou a gente continua aqui? Isolado fisicamente, né? É um distanciamento físico, tá? Mas podemos nos manter ligados e criando e produzindo e pensando, né? O ócio produtivo é muito importante, tá? O ócio produtivo sempre foi importante na nossa história. Com o advento da Revolução Industrial, que ele passou a ser olhado com outros olhos. O ócio produtivo é importante. Ah, Renato, querido, 50 minutos. Foi ótimo, Renato. Pouco tempo. Foi ótimo, Renato. Foi ótimo, Renato. Foi muito legal. Eu agradeço imensamente. Eu nem olhei mais quantas pessoas estavam assistindo. Depois o pessoal dá retorno para a gente. Eu não vou prometer o que eu vou prometer agora, hein? Mas eu espero conseguir gravar a nossa conversa, porque aqui está gravado para mim, os 94 que estão aparecendo aí em cima agora, 95, acho que é o limite, por aí, ou 100, possivelmente receber uma boa mensagem sua. Renato, muito obrigado, Renato, muito obrigado. Eu escolhi realmente a dedo você, porque a sua mensagem sempre é uma coisa que nos traz reflexão.
Pô, eu que agradeço a oportunidade. Ela não tem demagogia, ela tem realismo, ela tem realidade, ela tem conteúdo. Cabe a todos nós aqui que estamos assistindo, os 94, 95, refletir. Aproveitar esse momento de isolamento para que a gente possa fazer uma reflexão e a gente se situar nesse contexto para que o que eu posso fazer a partir de agora, né? Então vamos construir, pessoal. Isolamento é o necessário, fique em casa com ciência, né? Com o Renato e com o Clemente agora nesse momento e com as próximas lives, Renato. Eu não sei se Ricardo está aí, mas Ricardo, fique atento que você vai ser o próximo para a gente falar sobre os manguezais da Baixada Santista. Então, Renato, muitíssimo obrigado pelos ensinamentos. Bom, eu que agradeço a oportunidade, espero poder compartilhar e agradeço a todos que participaram desse momento, aos meus alunos e vários outros colegas, né, de profissão, de vida, que estão por aí nos prestigiando nesse momento. Um grande abraço a todos. Ok, Renato, só para... Opa, pera um pouquinho, quase caio aqui. Então, uma despedida para todos, agradeço a todos que estiveram aí assistindo a live. A promessa que eu queria dizer é que a gente vai ter, eu vou tentar gravar essa conversa, tem que ficar registrada e possivelmente não, nós vamos jogar no nosso canal do YouTube, por favor, visitem lá, tem um papo com a professora Yara, que também foi muito gostoso, assistam lá o papo com a professora Yara no canal do YouTube, acompanhem nós do Instituto Bioma Brasil nas redes sociais, Facebook, Instagram, e continue aí conversando com a gente no privado, na medida do possível, eu anotei algumas coisas, posso levar para Renato posteriormente responder. Tá bom? Renato, muito obrigado, um bom descanso, um bom final de semana para você. E acompanha a próxima live com o Ricardo, viu? Não vai fugir. Não. Abraço, querido. Abraço, querido. Valeu, irmão. Tchau, valeu, querido. Tchau a todos. Fique em casa. Fiquem em casa.